De um clínico geral que denunciou o médico da Santa Casa de Jales e o hospital por negligência médica, após o avô dele, um idoso de 80 anos, ter sido intubado sem sedativo. O Yuri Macri está ao vivo em Jales, acompanhando esse caso e traz mais informações para a gente. Boa tarde, Yuri. Oi, Sandro, boa tarde para você, para os nossos telespectadores. A gente fala ao vivo aqui de Jales, estamos em frente da Santa Casa, onde esse paciente de 80 anos estava internado desde a semana passada. Essa denúncia chegou pelo nosso WhatsApp. O neto desse paciente de 80 anos, ele também é médico geral aqui na cidade e acabou gravando vídeos dentro da unidade de tratamento intensivo e flagrou esse avô dele, em determinado momento, acordando desse coma induzido, se debatendo ali e amarrado neste leito. A gente conversou ontem com o doutor Luiz e ele trouxe mais esclarecimentos sobre essa situação que ele encontrou aqui na Santa Casa de Jales. Vamos ouvir. Eu acredito assim, às vezes nem precisaria de ter formação em medicina para perceber que o paciente se encontrava frente a uma situação extremamente dolorosa e sofrida, tá? Então, a partir do momento que eu me deparei com aquela situação, fiquei chocado, sem saber quais atitudes tomar frente àquela situação, mas a negligência em si mora no fato. Intubação, sem analgesia, sem sedação e ainda contenção, o que o Conselho Federal de Medicina, frente ao Código de Ética Médica, nos determina como última opção. Bom, tá aí a fala então do neto desse paciente de 80 anos, né? Ele acabou flagrando toda essa situação. Nós entramos em contato com a Santa Casa. Esse caso é válido a gente ressaltar que após essa circunstância toda, o Luiz ter flagrado o avô dele nessa condição, vídeo que certamente está na tela do nosso telespectador, ele fez o registro também aqui no Distrito Policial de Jales e o inquérito será aberto para apurar a conduta desse médico responsável por esse idoso aqui na Santa Casa de Jales. E, claro, a gente entrou em contato com a Santa Casa para tentar entender essa história, para tentar saber se algo será feito, se uma sindicância será aberta. A nota, o documento diz, Sandro, que em nenhum momento existiu a negligência e que também não existe a falta de medicamentos e que talvez não, a nota afirma que a família, juntamente com esse médico, o Luiz, que deu a entrevista pra gente, eles teriam invadido aqui num horário que não era permitido e feito essa gravação. Porém, tudo a gente sabe tem que ser esclarecido. A gente, mesmo com essa solicitação de nota, eles encaminharam essa nota, a gente daqui a pouco vai tentar também conversar com algum representante aqui da Santa Casa. O Luiz também, ele fez um registro, uma denúncia desse médico no Conselho Regional de Medicina em São José do Rio Preto. Os vídeos, né, eles dizem por si só, eles são revoltantes, né? O Luiz, ele é médico e também vivenciou essa situação aí com o avô dele. Isso tudo chegou pelo nosso WhatsApp da Record TV Rio Preto e a gente está preparando, Sandro, uma reportagem completa para elucidar esse caso e demonstrar para o nosso público tudo o que aconteceu. E claro, né, dando voz para todos os lados dessa história, mas não pode ficar desse jeito, porque a gente verifica o real sofrimento desse idoso de 80 anos e a nota também da Santa Casa de Jales, aqui de Jales, relata que no dia 14 ele foi transferido para o Hospital do Servidor Público em São Paulo, após uma estabilização no quadro clínico dele, Sandro. A gente vai continuar acompanhando esse caso, né, Yuri? Você está aí em Jales, é importante dar voz aí a Santa Casa, se eles quiserem falar também, nós estamos posicionados ao vivo aí na frente, é só sair alguém e falar com a nossa equipe. Aqui a gente faz o bom jornalismo, a gente ouve as duas partes, né? A gente ouviu aí o médico, né, que representa a família, é uma denúncia, né? É um questionamento da prática aí, do exercício que foi feito, né? A intubação
sem o sedativo, né, que seria irregular, segundo o médico entrevistado por você. A gente fica aqui aguardando um posicionamento, saber se isso daí é frequente, se ninguém viu, só o médico é o médico responsável pelo paciente, que determinou e que frequentava lá, se ninguém viu o sofrimento desse senhor mostrado nesse vídeo feito aí pela família e por esse médico que trouxe a denúncia. A gente vai continuar acompanhando, né? Porque o primeiro de tudo é o respeito à família, ao paciente que está ali claramente se debatendo e sofrendo. É uma situação, né, bastante complicada, né, Yuri? Você tem mais algum detalhe, alguma informação para a gente? O que chama a atenção é que no boletim de ocorrência, a gente teve acesso a esse boletim de ocorrência e aquilo que foi registrado, né, junto à Polícia Civil, que o Luiz tentou um diálogo com a equipe médica e a equipe médica teria falado que essa seria a conduta mesmo, pelo fato de se aplicarem talvez uma dose maior desse medicamento, o quadro clínico do paciente de 80 anos poderia se agravar. Então tudo isso tem que ser investigado, né? A gente sabe, a Santa Casa aqui de Jales se posicionou frente ao que aconteceu, porém, mesmo assim, uma sindicância precisa ser aberta, não é já dizer claramente que não houve a negligência. Eu acredito que tudo deve ser apurado, porque a família tem o registro, né? O idoso ali se debatendo, o idoso ali vivendo esse momento de total desespero. E eu me coloco, né? Não tem como a gente não se colocar no lugar desse neto, no lugar dessa família, vendo uma pessoa querida sofrendo no leito, né? No momento de total debilidade, sofrendo. A gente também conversou com o Luiz, ele disse que o avô dele há um tempinho também está acamado, está numa cadeira de rodas, então já vem de um histórico aí de um quadro clínico complexo e vivenciando uma complexidade dessa, né, nesse leito da UTI, ele também se preocupa se o quadro clínico do avô pode se agravar. Lembrando, ele continua internado em uma UTI, foi encaminhado, segundo a nota da Santa Casa aqui de Jales, para o Hospital do Servidor Público, lá na capital, Sandro. O importante também é a gente ouvir o Conselho Regional de Medicina, né, que pode determinar para a gente. Eu não sou médico, eu não consigo afirmar se é um procedimento aí que foi feito corretamente ou não, né? Somente um órgão isento aí, alguém capacitado para falar o que é feito em casos como esse, porque tem toda uma questão aí de idade, né, da própria doença da pessoa, o porquê da intubação e de que forma é feita. Essa intubação a gente sempre existiu, né? Só que em determinados casos, quando existia necessidade, a gente falou bastante a respeito disso durante a pandemia da Covid, né? Porque várias pessoas chegaram a ser entubadas e sempre a gente colocou que tá sedada. Tanto que em muitos casos as pessoas deixavam de ser entubadas por falta de sedativo devido aí à alta demanda que existiu na pandemia. Mas vamos ficar aguardando, confirme aí, traga mais detalhes, a gente vai mostrando ao longo da nossa programação. É importante esclarecer esse fato. Obrigado, Yuri, pela sua informação, seu destaque aí direto de Jales.